Oi. Aleluia. Que bom estar na casa do Senhor, né? Quem está feliz com o seu Senhor aí? Dá glória, diga para Ele. Eu estou feliz, Senhor, aleluia. Não importa as circunstâncias, a felicidade não se baseia nelas. A nossa felicidade tem um nome, está escrito aqui na frente, ó. Jesus, a nossa felicidade é Jesus, aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 20. O Espírito Santo já está há alguns dias me ensinando essa mensagem e queimando em mim essa mensagem. E eu sabia que eu ia pregar hoje. Embora a escala estava diferente, depois que me colocaram então nesse dia, né? Fizemos uma troca por motivos pessoais e tal. O Senhor já havia falado, você vai me pregar no terceiro domingo. Eu falei, não, Senhor, não vai ser terceiro, vai ser no quarto. Não, Senhor. E sim, não, Senhor. E Ele escreve a mensagem. Aleluia. E essa mensagem está em Mateus capítulo 20, nós vamos ler na versão NAA. Quando os irmãos me verem olhando para o tablet, é porque eu coloco tudo aqui, né? Para eu não me perder olhando para lá e para cá, que é meio dificultoso. Então, vamos lá. Essa parábola que Jesus nos ensina hoje é a parábola dos trabalhadores da vinha. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficam desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chamem os trabalhadores e paguem-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a cada um deles: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pega o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Tem a música aí? Gustavo, conseguiu? Nós vamos cantar um hino antes da gente pregar. E eu creio que muita gente vai lembrar desse hino e vai amar cantá-lo comigo, né? O título do hino é Trabalhai e Orai. Vamos lá? Você pode bater palma aí no seu lugar? Eu quero trabalhar para meu Senhor, usando a paz e ocupado, sim, na vinha do
pecado libertar, tranquilidade, nosso guia, nossa luz, eu quero trabalhar e orar, aonde? Na seara e na vinha do Senhor. O desejo é orar, e ocupado quero estar do Senhor. Quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Quem quer trabalhar, acharás também lugar na vinha do Senhor. Vem, Munir! Na seara e na vinha do Senhor, meu desejo é orar, e ocupado sempre estar na vinha do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O tema que o Espírito Santo nos deu para falar hoje é: o banco da praça não é o seu lugar. Fale isso para a pessoa que está ao seu lado. Banco da praça não é o seu lugar. Jesus estava aqui falando aos seus discípulos e ele conta aos seus discípulos esta palavra. E como a palavra de Deus, ela é viva e ela é para hoje, ela é mais atual quanto do que o jornal que vai sair amanhã. Então nós sabemos que essa parábola não é só para aquele tempo, é para nós também. Porque ele fala, a palavra fala assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Você crê na palavra de Deus? Então pega aí a sua palavra de Deus e glorifica a Deus. Aleluia! Obrigada, eu vou embora, Senhor. Mas a minha palavra, a tua palavra que está na minha mão, toda escrita, eu estou deixando tesouros para a minha família. Eu lembrei disso agora, o Espírito Santo está trazendo assim, todo ano quando eu começo a ler uma Bíblia, eu compro uma Bíblia e começo a marcar o tesouro, para aqueles que forem receber a palavra de Deus, tenham todas as anotações. Fica fácil, aleluia. E esta palavra tem muito a ver conosco aqui. E agora? E é o que nós vamos falar nessa noite. Em primeiro lugar, o dono das terras contrata trabalhadores. No versículo 1 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E eu pergunto, quem é esse dono de terras? Só uma pessoa tem certeza disso. Quem é o dono das terras? O Senhor é o dono das terras. E não só das terras, Ele é dono do universo. Ele é o seu dono, é o dono da sua casa, da sua família, das suas propriedades. Ele é o Todo-Poderoso, o Elohim, Criador dos céus e da terra. Amém? Por quê? Ele responde a respeito de si mesmo através do profeta Isaías. No capítulo 43, 13, ele diz: antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Aleluia! Ele é o eu sou. Ele quem nos chama. Ele é quem nos convida. Ele é quem chama, capacita, dá poder, dá unção, dá autoridade para trabalhar na vinha, na seara dele. Aleluia! Interessante aqui é que o dono das terras, ele sai de madrugada. Quem é que sai de madrugada para trabalhar?
De madrugada, eu vou dizer assim, antes das 6 da manhã. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Então, esse Senhor das terras sai de madrugada. O que nós vimos aqui é que Deus não dorme. Deus não dorme. É um Deus que trabalha de noite, de dia, de madrugada, em qualquer hora. Ele não é um Deus que dorme, nem descansa. Ele está olhando para você a todo tempo, quando você sai, quando você entra, porque Deus é um Deus todo-poderoso. E o todo está em todo lugar, onipresente. Aleluia. Por quê? Por que que o Senhor saiu de madrugada? E eu quero trazer alusão a Deus, porque Deus não chama preguiçosos. Talvez você esteja aí sentado na cadeira da igreja e clamando, orando, jejuando, se escabelando e falando que o Senhor não me chama, Deus não me chama, não tem nada para fazer, mas ainda está sentado, é andando, é clamando, é jogando a semente, é chorando, é fazendo a obra. Todos são chamados, a ordem é para todos, ide por todo mundo. Se você folhear a palavra de Deus, de ponta a ponta, você que já leu uma, duas, uma dezena de vezes, se você folhear a Bíblia, você não vai ver a história de ninguém preguiçoso que foi chamado. Nós vemos os pescadores, foram chamados para ser discípulos. Nós vemos Gideão, que trabalhava, estava malhando trigo ali, trabalhando. Nós vemos Noé trabalhando. Nós vemos Abraão trabalhando. Nós vemos do princípio ao fim. Porque para o primeiro homem ele deu a ordem. Vai, Adão, vai trabalhar aí na terra. Vai cultivar, né? Vai dar nome aos animais. Porque Deus não gosta de ninguém preguiçoso. E é essas pessoas não preguiçosas que ele chama de bem-aventurados. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, de 11 a 12. Aleluia! Deus não chama preguiçosos, ele chama pessoas que irão sofrer, que irão ser caluniadas, que vão chorar, que vão ter seus momentos de tristeza, sim. E ele os chamará de bem-aventurados. E diz assim, Mateus 5, 11, 12. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim como perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aleluia! O que eu aprendo aqui, o que eu quero ensinar aqui é que eu preciso trabalhar para o meu Senhor. A tempo e a fora de tempo, é de manhã, é de tarde, é de noite, é pela madrugada. Quando Ele chamar, eu estou pronta. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia! Talvez Isaías, o chamado de Isaías, fosse até depois do enterro. Ali não diz qual dia, qual hora, só diz o ano em que morreu o rei Josias. Naquele momento de luto, de tristeza, Isaías foi chamado, e tantos outros, aleluia. E o Senhor diz para você hoje, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a tua cruz e me siga. Tome a tua cruz e me siga. Então, se você quer servir a Jesus, se você quer ser comissionado por Ele, pelo dono da prata, da terra, se você quer trabalhar nessa seara, glorifica Ele e fala assim, eis-me aqui, Senhor. Aleluia! E Ele sai contratando. Espera aí, tem que beber água.
E o dono das terras sai contratando. E ele não quer nenhum trabalho de graça. O dono das terras paga bem. E como paga? Versículos de 2 a 5, de onde nós lemos de Mateus 20, diz assim: e tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de um dia, de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram, tendo saído de novo, perto do meio-dia, às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Nós vemos que o Senhor saiu de madrugada e já encontrou gente para trabalhar pelas madrugadas. Será que você se coloca à disposição do Senhor para trabalhar pelas madrugadas? Porque Satanás é um ótimo momento dele estar trabalhando pela noite e pela madrugada. E aonde estão aqueles que se dispõem a falar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu quero trabalhar pelas madrugadas. Pode vir e me chamar, que eu vou, Senhor, porque o banco da praça não é o meu lugar. Aleluia! Depois ele saiu ao meio-dia, depois ele saiu às 3 da tarde e tinha gente para trabalhar. Eu estou lendo o livro pela segunda vez, o livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum, de Mahesh Chavda, um nosso irmão indiano, e ele fala sobre a lerdeza da Igreja de Cristo, a lentidão da Igreja de Cristo, como que o comunismo, o islamismo e tantas outras barbáries se espalharam e tomaram o lugar. E ele fala assim: boa parte da igreja moveu-se lentamente ou até dormiu pelos 2000 anos em que supostamente dirigia todos os seus recursos para o cumprimento da grande comissão entregue pessoalmente aos cuidados de Jesus Cristo. E ele continua dizendo assim: nós tivemos certo sucesso. Se você pegar uma régua pequena para medir, a maior parte do progresso de se espalhar o evangelho veio da igreja do primeiro século e de pessoas chaves que experimentaram visitações divinas pela oração, pelo jejum e que mudaram a sua vida. E ele dá exemplos como Martinho Lutero, os irmãos Moravian, John Wesley, George Whitefield, D.L. Moody e outros. Você concorda com isso? No primeiro século, quando Jesus foi para os céus e os discípulos ali começaram, ele falou assim: eis que breve venho. Então os discípulos pensavam que era amanhã, era semana que vem, e assim houve aquele grande avivamento depois de Pentecostes, e as pessoas, o que elas mais queriam era falar de Jesus, ganhar pessoas, ganhar almas, mesmo que eles fossem mortos, mesmo que eles fossem empalados por Nero, mesmo que eles fossem queimados vivos, mesmo que eles fossem crucificados de cabeça para baixo, mesmo que eles tivessem suas cabeças decapitadas. Nós vimos homens, mulheres, famílias que não estavam sentados no banco, eles estavam proclamando que Jesus Cristo é o Senhor, que em breve ele voltaria para buscá-lo. Aleluia! Essas pessoas sabiam, em jejum, em oração, que o banco da praça não era o seu lugar. E elas colocaram fogo na terra. O fogo do Espírito Santo se espalhou pelo mundo. E as pessoas, a vinha foi colhida. E outra colheita, e outra colheita. Aleluia! E o poder da palavra de Deus, que é viva e eficaz, como nós dissemos esta manhã, ela é viva, ela é eficaz, ela corta dentro de nós.
Quando lemos esse versículo na nossa classe Ruth, das meninas mais novas, estou quase passando para outra, mas estou ali ainda. Eu lembrei, veio assim, ó. Eu vi um vídeo de um açougueiro com aquela peça mais alta do que ele, pendurada assim, para ele destrinchar. Gente, que obra de arte. Quando aquele homem começou a fazer assim, e olha que a faca do açougueiro não tem duplo corte, que a espada de 2 gumes, ela corta assim e corta assim. Ele usa a mão dele assim e assim, né? Vai trocando a faca lá. E ele pegava aquele corte daquele bolo de carne desse, que a gente sabe o que é costela, sabe o que é mocotó, a gente sabe o que é rabada, mas junta a carne toda. E ele fazia assim, falava assim, esse aqui é alcatra, esse aqui é o miolo da alcatra, esse aqui é a fraldinha, olha só, esse é o contrafilé, esse aqui é não sei o quê. E eu fiquei assim, o Espírito Santo falou assim, a minha palavra é espada de 2 gumes, e quem sabe usar a palavra, quando estiver falando com alguém, o Espírito Santo vai falar através da tua boca, não tenha medo, saia do banco da praça, abra a tua boca, saia desse lugar de inércia. Aleluia! É tanto para lá quanto para cá. Quando a gente lê em casa, que eu acho que cristão que não lê a Bíblia não tem parte com ele, porque quem é o seu amado? Como eu vou me casar com alguém que eu não conheço? Não, eu não estou namorando com Jesus pela internet. Não, 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 não. No cristianismo não tem isso. Ele não está na internet. Ele não coloca foto no perfil. Eu não sei quem ele é fisicamente, mas eu sei quem ele é pela leitura da palavra dele. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Mas a todos que o Senhor da terra chama, ele paga bem. Ah, como paga bem. Aquele dono de terras contratou os trabalhadores por 1 denário. E 1 denário é o pagamento de um dia. Hoje, não sei como que cada profissão tem um pagamento, mas naquela época era única. Né? Eu vou te dar 1 denário. O preço para trabalhar na obra do Senhor, na seara e na vinha do Senhor, é um preço de pagamento muito alto. É um preço de pagamento que você nunca conseguirá pagar, porque é o preço de sangue, é o preço da sua salvação, é o preço da nossa vida eterna. Esse é o preço que ele pagou antecipadamente para que você levantemos desse banco da praça e comecemos a levar o amor, a levar a compaixão, a levar a palavra de Deus para aqueles que estão ao nosso redor. E aí eu pergunto, será que o Senhor vier agora, 7h40 da noite, no dia 19 de abril de 2026, será que se ele vier agora, ele encontrará você de mãos cheias, mesmo chorando, de mãos cheias, mesmo triste, cabisbaixo, de mãos cheias, mesmo doente, aleluia, porque o Senhor não te dá opção, ele não diz assim, se você estiver bem, se você estiver alegre, se você tiver dinheiro, se você tiver um diploma, se você estiver casado, se você tiver um bom emprego. Não, a ordem é ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinar, batizar e ensinar todas as coisas que eu vos tenho dito. Aleluia, aleluia. E nós estávamos falando justamente sobre isso. Ensinar todas as coisas que ele tem dito. E a palavra ali, o comentário que a escola bíblica... Gente, a escola bíblica não é monólogo. Quem está como professor não fica falando. Todos podem falar
E as meninas ali na nossa classe falando assim, mas como eu vou lembrar de tudo que o Senhor falou? A resposta estava na ponta da língua, porque ele mesmo disse, eis que eu envio a vocês o Consolador, ele será o seu guia, e ele vos lembrará de tudo o que eu tenho dito. Oh, aleluia! Você tem o Espírito Santo aí? Então glorifica! Aleluia! Então já pode dizer, eu posso pregar sim. Eu leio a Bíblia, eu posso pregar sim. Eu leio a Bíblia, eu só preciso abrir a boca. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus está guardada dentro de mim. Glória a Deus. Aleluia. O banco da praça não é o seu lugar. Precisamos sair dessa área de conforto. É muito bom, eu falei hoje na classe, gente, como é bom. Dá 10h15, ninguém quer vir escutar aqui a plenária, nem a mensagem. Queremos estar aqui. Estar em comunhão é tudo o que de melhor nós temos. Mas nós temos como chegar mais cedo, nós temos como sair mais tarde, nós temos as quintas pela manhã, nós temos as quartas à noite, nós temos o domingo pela manhã, nós temos o domingo à noite e nós temos as casas uns dos outros. Quer ter comunhão com teu irmão? Vem tomar um café comigo. Quer ter comunhão? Quer conhecer mais dele? Vamos sair ali, vamos tomar um sorvete. Vão ali na sair da praça. Aleluia. Isso chama-se igreja. Igreja que hoje estão se implantando hoje. É a igreja da internet. Eu não vejo base bíblica nisso. Não sei se isso um dia será tão verdade, tão aprovado pelo Senhor. Chegará um tempo de perseguição. Não sei, não quero pensar nesse momento. Mas se disponha a trabalhar para o seu Senhor. Foi Ele que te deu uma casa para morar, você está em dívida com Ele. Foi Ele que te deu um emprego. É Ele que te dá tudo. É dele, por Ele, para Ele, que são todas as coisas na tua vida. Antes que você nascesse, Ele era Deus na tua vida. Antes da tua mãe, teu pai engravidarem de você, Ele já era Deus na tua vida. Então, todos nós estamos em dívida com o nosso Senhor. Mas não precisa cortar os pulsos. É sangue com sangue? Não. O Senhor não exige isso. Ele só fala assim, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Aquela vinha do dono da terra precisava de trabalhadores. Ele sozinho não dava conta. Imagina, vamos imaginar por baixo. Você é dono de um laranjal, recebe aí pela graça, pela fé. Lá em Itaboraí, quando eu era neném, algumas décadas atrás, quando a gente passava para ir para a casa dos meus tios, lá em Monjolos, Vista Alegre, por aí, a gente via aqueles laranjais. Vamos pegar na laranja, né? Quem é que sozinho daria conta de fazer uma colheita de laranja? Eu vou até abaixar a minha mão. Quem é que daria conta de fazer uma colheita de trigo? Laranja ainda é palpável, né? Bom de tirar, né? Pegada. E trigo? Versículo 6 diz assim, 6 e 7. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficam desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Quantos de nós está sentado no banco da praça,
precisando de gente na recepção da igreja. Ah, mas o pastor falou nada comigo. Precisando de gente para trabalhar com crianças. Ah, mas Elane não falou comigo. Nós não temos espírito de adivinha. A ordem é para todos. Ide, ide. O Senhor nos chamou para ser trabalhadores na seara dele. A ordem é para todos. Ah, pastora, mas eu não sei o que fazer. Começa com as crianças, não é isso? Termina em 3 meses, ó, fica um trimestre. Vou para a recepção. Ah, pastor Jefferson, não gostei, eu não sou assim, né? Na recepção. Então vai para a limpeza da igreja, ajudar Juarez. Ah, eu sei varrer em casa, eu vou varrer aqui também. Ah, mas isso não é minha praia, pastor. Ah, então eu vou para a escola dominical, eu vou estudar, eu vou me aperfeiçoar e eu vou dar aula, já que eu dou aula lá fora, eu vou dar aula aqui também. Aleluia! A igreja do Senhor é um lugar que contrata todos. O Senhor não está lhe pedindo seu diploma. O Senhor não está olhando para o seu bolso. O Senhor não está olhando pelo que você está passando. Simplesmente diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eu vou começar. Eu vou falar com a Elane. Eu vou falar com o pastor. Eu vou falar com a pastora Rejane. Eu vou falar com a pastora Joselina, os casais. Eu vou falar com as lideranças da igreja. Aleluia. Estou precisando de gente. Eu saio daqui às manhãs de domingo assim com o coraçãozinho apertado. Porque Abel não acorda cedo. Ele acorda às 10 por aí. E quando é o meu dia de servir o café da manhã, eu saio mais cedo ainda. Saio 7 horas de casa. Acordo às 6h30 mais ou menos, saio 7 horas para comprar o pão, comprar as coisas, pegar papai e mamãe e vir para a igreja, montar o café da manhã. E hoje ele falou assim: experimenta me acordar mais cedo. Eu falei assim: mas eu não tenho coragem de te deixar de 7 e pouca da manhã até as 2 horas da manhã do outro dia, sentado numa cadeira. Tem trabalho. Comprar o pãozinho, ajudar o Juarez a fazer o café. Tem trabalho, tem trabalho, tem trabalho. Aleluia! Nós podemos comparar o banco da praça a um lugar de gente desocupada. Eu não estou te chamando de desocupado, de vagabundo, de nada disso. Quem é que não gosta de estar no banco da praça, com seus filhos, olhando eles correr, tomar um sorvetinho? Quem que não gosta? Mas espiritualmente falando, banco de praça, espiritualmente é um lugar de preguiça. Banco de praça é um lugar de distração. O banco da praça é um lugar para ser usado para relaxar, para levar tempo sem pensar em nada. Nós estamos também, podemos falar, pelo lado espiritual, que uma grande porcentagem desta geração está sentada no banco da praça. Vamos mais lá atrás um pouquinho? O povo de Israel saiu do Egito pelas mãos fortes do Senhor. Eles viram todos os milagres, aquelas pragas impactando, sacudindo o Egito e Faraó. Saíram dali vendo o poder de Deus. Chegou, passaram no Mar Vermelho. Quantas vezes o Senhor faz você passar no Mar Vermelho e do outro lado você já começa a resmungar, começa a murmurar. O povo viu os milagres no Egito, o povo viu os milagres, o milagre da passagem do Mar Vermelho, o povo viu os milagres do maná e das cordonizes. Eles viram a mão poderosa do Senhor, mas o que eles faziam? Sentaram no banco da praça. Ah, não. Nós queremos um ídolo. Moisés está demorando muito. Idolatria. Sentaram no banco da praça e morreram lá. A outra geração continuou sentada no banco
da praça. Porque a ordem que Deus deu através de Moisés era: fale desta lei aos filhos sentado na tua casa, ao levantar, ao dormir, ao andar no caminho. Fala, 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 fala. Eles falaram, sim ou não? Não. Outra geração, sentados no banco da praça. E aí Deus mandou, aí eles clamam, né? Senhor, tem misericórdia de mim, que agora que eu pedi um emprego, Senhor. Tem misericórdia de mim, que o meu marido foi embora de casa. Ah, Jesus, tem misericórdia de mim, porque, Senhor, eu não tenho nem dinheiro para botar gasolina no carro. Ai, Senhor, tem misericórdia de mim, misericórdia, misericórdia. Não seja aquele que esteja no banco da praça pedindo misericórdia. Seja aquele trabalhador da seara que vive a bênção da fartança, a bênção da multiplicação. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E essa geração que parece que eles são os donos ou as donas da cocada preta, parece que eles estão sentados na praça cantando assim: Jesus, eu não sou vagabundo, eu sou um tipo de crente, sou uma menina carente, sou um irmão carente, sou seu filho, sua filha carente. Me manda, Senhor, me manda, estou carente. Sentados no banco da praça. Tem outro tipo também que fala assim: mas eu mereço. Não é agora? A vibe agora é assim. Mas eu mereço me distrair. Afinal de contas, eu dei duro para comprar, para alugar minha casinha na praia, e eu tenho que me distrair. Eu trabalho muito. Sentado no banco da praça. Ah, eu mereço me distrair. Afinal de contas, eu consegui o dinheiro, comprei meu PS5 e agora eu viro a madrugada jogando. Deus está falando, não sei para quem. Ah, eu mereço me vestir bem. A moda, olha a moda, eu vou me vestir igual uma esquisitona. Não, eu tenho dinheiro, eu vou me vestir na modinha. O dono da praça foi chamar os desocupados que estavam naquele banco de praça. Desocupados. E eles falaram assim: ninguém veio nos chamar. Talvez homem, mulher não vai te chamar mesmo, porque o Senhor está esperando a sua iniciativa. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero contar uma bênção que eu ouvi, eu não prestei atenção. Eu quero elogiar o nosso evangelista Rob Júnior, porque a gente estava falando sobre discipulado aqui de manhã. E as meninas, que a gente senta aqui virado para lá, né, de costas para você. E as recepcionistas falaram assim: pastora, você não viu aquele dia que veio um homem assim, ele veio aqui na frente, todo mundo abraçou e tal. Pastora, rapidinho, ele estava ali sem camisa. E o irmão Roque Júnior foi, falou com o Juarez foi lá no bazar, pegou uma camisa, vestiu, e ele queria ir embora. O irmão Roque abraçou e ficou evangelizando ali. Ele não foi embora. Ele recebeu Jesus naquele dia. Tem galardão para o irmão Roque, aleluia. Glória a Deus para você. Que seja assim na nossa vida. Que não haja preconceito. Que não haja julgamento. A igreja é lugar de acolhimento. Ou será que Jesus descartou você? Eu penso assim: se Jesus fosse me julgar, talvez ele me descartasse. Joga fora no lixo, né? Por aí. Mas o Senhor não descarta ninguém. Ele chama eu e você. Ele está dizendo assim para nós hoje: sai do banco dessa praça. Eu não quero ovelha desocupada. Eu quero minhas ovelhas trabalhando. Porque quem eu chamo, eu capacito. Quem eu chamo, eu dou palavra. Quem eu chamo, eu levo adiante.
Quem eu chamo, eu unjo, eu dou poder, eu dou autoridade, aleluia. Sabe que o trabalho do Senhor não é um trabalho braçal. Você não vai suar capinando quintal. Você não vai suar e ficar cheio de dor quebrando pedra. Não, 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 não. Você vai abraçar. Você vai mostrar amor. Você vai na contramão do mundo. O mundo está levando aquela pessoa que Deus vai colocar na sua cabeça, aquela pessoa ao desespero, e o que ela pretende fazer aí para outro mundo aí, que a gente sabe, onde se ganha dinheiro fácil, porque ele está desempregado, ela está desempregada e não vê outra alternativa. Não aponte o dedo, não julgue. Vá lá, faça uma visita. Eu quero te apresentar o dono das terras, o dono do ouro e da prata, o Todo-Poderoso. O se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Aleluia! Ai, aleluia, o Espírito Santo está falando nesse lugar. Oh, Deus! A Bíblia fala em Tiago 4,17, diz assim: a seara. Vamos falar um pouquinho como que é essa seara. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Olha aí, tem algum trabalho braçal em fazer o bem? É tanto suor assim fazer o bem? Fazer o bem na academia, fazer o bem no seu trabalho, fazer o bem na tua casa, fazer o bem na tua parentela, fazer o bem. E o que eu vejo nos que estão no banco da praça, está distraído. Depois fala assim, eu nem vi que a minha irmã precisava de ajuda. Puxa, aí fica assim, por que o Senhor não falou isso comigo? Ele não vai falar. Ele te deu olhos de águia e não de galinha. Tem um livro do pastor Jorge Linhares que diz, águia ou galinha. Ele conta a história aqui. Galinha, ela só anda assim. Se você fizer uma risca no chão, ela vai ficar ali. Se botar milhinho, ela vai fazer assim. Vai comendo. Mas a águia não, ela voa alto. Ela está vendo tudo. Peça ao Senhor, Senhor, tira esses escamas de distração dos meus olhos. Eu quero ser águia lá no meu trabalho. Abre os meus olhos espirituais. Revela, Senhor, quem precisa de ajuda, de um abraço, de acolhimento. Aleluia. Glória a Deus. Os distraídos estão se banhando no mar da preguiça e não se importam com o seu próximo. Como farão o próximo, bem ao próximo, em meio a tantas distrações? Eu posso falar isso até de mim mesmo, que sou mãe. Quantas vezes vem Rayane chorando, quando era pequenininha? O que você tem, minha filha? Você só deu atenção para Natan, porque eu precisava disso, porque eu precisava daquilo, e porque você me perdoa, minha filha, eu não vi. É uma rotina tão corriqueira dentro de casa que muitas mães, pais, se distraem mesmo, mas eu estou falando no poder de Deus. Quem tem poder de Deus não pode estar distraído neste mundo, porque quem está de pé, cuide-se para que não caia. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Não seja em mim. E quem estiver ao seu redor também não. E quem não faz bem ao próximo está distraído. Isso não é o Evangelho de Cristo. Em Romanos capítulo 12, versículo 21, também diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal
com o bem. O que eu vejo nos que estão sentados no banco dessa praça, espiritualmente falando, uma geração de cristãos que não perdoa. Não perdoa. Ah, Senhor! O Senhor é Deus de vingança. Vai lá, Senhor. Mete a espada, Senhor. Faz alguma coisa, Senhor. Isso é perdão? Não liberam perdão. Continuam carregando. Cada dia, estou fraco. Ora por mim. Fátima, ora por mim. Regina, não sei o que está acontecendo comigo. Ora por mim. Ora por mim. O peso da falta de perdão. Enquanto o Senhor diz assim, a mim pertence a vingança, sou eu que retribuirei, diz o Senhor. Vocês têm que fazer o contrário, ou seja, vivam o Evangelho. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Porque se vocês fizerem assim, vocês amontoarão na cabeça deles brasas do Senhor. Aleluia! Aleluia! Outra qualidade também, outro modo de viver dos que estão no banco da praça. Romanos 12:8 diz assim, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. O que eu vejo aqui, cristãos mal pagadores, cristãos que levam o nome de caloteira, manchando o nome do Evangelho. Isso não é Evangelho. E nós poderíamos passar a noite aqui falando de atitudes de pessoas que estão num banco de praça aguardando que Deus desça lá do céu e te chame. O Senhor está dizendo assim, eu já desci em carne e osso, morri por você e te dei uma ordem. Está escrito na minha palavra, portanto vão. Aleluia! Portanto vão. Aleluia! O banco da praça não é o seu lugar. E ele termina assim, a parábola. Versículo 16. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Antes de falar o que eu entendo, o que o Espírito Santo me deu, talvez você seja um dos que murmurou, mas a pessoa chegou na igreja ontem, já está lá no púlpito. Mas a pessoa chegou, nem desmamou ainda. Eu tenho 532 anos de igreja e está assim com o pastor. Que negócio é esse? Quase, né? Estava lá na arca com Noé. Como assim? Esse bebê, essa bebê, dando aula para nós de mocinhas de 40 a mais. Dê glória a Deus, porque eles receberam o chamado e estão cumprindo. Os últimos estão sendo os primeiros. Eles estão fazendo as coisas que era para todos nós fazermos. Aleluia! E eu entendo assim, quem são esses últimos? Nós estamos no tempo do fim. E se a gente olhar bem, se a gente vê aquele capítulo 24, onde Jesus faz a narrativa das coisas que vão acontecer antes do final de tudo, se nós olharmos e lemos e relermos, talvez, o único que não se cumpriu 100% é todo mundo ser evangelizado. Mas isso está por um triz. Sabe por quê?
porque já tem milhões de mosquitos. A pastora Ruth, conhecem? Pastora angolana. Gente, eu estou quase falando igual os angolanos. De tanto angolano que eu estou a ver. Ela fala assim: quantas tribos aqui em Angola e em África não estão a ver Jesus, não conhecem Jesus, porque não tem ninguém que fale a língua dele. E o que nós estamos a fazer? Nós pegamos pendrive, não é radinho, igual um pendrive que ela mostrou, radinhos, gravadores, né? Gravamos o evangelho do Senhor e nós mandamos. Nem sei como é que ela faz, não sei se é por drone. Eu sei que alguém leva para as tribos, e as tribos angolanas, as tribos africanas, onde ninguém chegou até lá, estão sendo evangelizados, porque escutam um rádio que fala do Senhor Jesus. Quando eu ouvi isso numa pregação, eu falei assim: Senhor Maranata, o Senhor está vindo. Aleluia, aleluia. Nós estamos no tempo do fim. Se não for esta nossa geração, daqui a algumas, no máximo, pouquíssimas gerações, mas aquele que precisa, que entende o que precisa ser feito e faz, está na lista desses últimos que o Senhor está falando. Nós somos a última geração, esse dever é nosso. Nós podemos estar no banco da praça, mas o dono das terras fala assim: ei, ninguém te chamou, mas hoje aquela pastora amarelinha diz assim: hoje, a partir de hoje, você não pode ficar mais sentado. Levante-se, comece a falar do evangelho. Aleluia! Porque Jesus fala em Mateus 19, 29, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por amor do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Oh, aleluia! O Senhor diz que tem herança aqui. Não se prenda, não se prenda. Esses dias eu estava falando com a Mami, aquela maravilhosa ali. Gente, ela cortou o cabelo com a Lady Laura. Mas depois vocês mandam para ela. Nós fomos para um dia de meninas, eu e ela. Então, vamos voltar aqui. Nós conversamos certo dia, eu falei assim: mãe, tudo está indicando que o Senhor está me chamando para algum lugar. E eu, um coração de filha, querendo estar no colo, na barra da saia, como eu lembro até hoje, agarrado na barra da saia, falando. Quando eu era neném, era assim. Ela falou sabiamente: minha filha, eu e Aristides ficaremos bem. Se o Senhor te chama, vá. Aleluia, aleluia. Quando eu ouvi essa palavra, foi uma flecha que incendiou meu coração, e esse versículo veio à minha mente, como se eu estivesse obedecendo. Eu vou deixar a casa, eu vou deixar meus filhos, eu vou deixar minha mãe, porque eu sei que Deus cuida deles, porque existem pessoas que precisam de ser cuidadas e não tem ninguém. O Senhor diz para nós hoje: sai desse banco, levante-se daí, esse não é o seu lugar. O banco da praça, vou falar fisicamente, é o lugar onde os mendigos dormem. O banco da praça é o lugar de pessoas sujas, pedintes, pessoas miseráveis. O banco da praça
não é lugar de filho de Deus, não é lugar para filha de Deus sentar e se agradar de ficar nele, mas é lugar de você ir lá e buscar os mendigos, ir lá e limpar as feridas, ir lá e tirar os carrapichos, ir lá e trocar as roupas, ir lá, mandar fazer a barba, ir lá, dar um banho, aleluia! É isso que o Senhor nos chama. Deus está chamando essa geração, Ele está nos chamando para a maior colheita. Sabe? Vou falar de dona de casa de novo, que é minha praia. Sabe? A sua esposa, marido, você chega em casa e ela tem um... Vamos conjecturar, vamos inventar aqui. Estou lá em casa, eu preciso, tenho uma consulta médica para ir. Eu falo assim, amor, vai lá em casa, a comida já está toda pronta, é só você se servir. Seus filhos maiores estão na hora de ir para a escola. Você fala assim, fulano, fulana, vai lá, sua roupinha já está passada. Alguém já fez. Quando Deus prometeu Canaã ao povo de Israel, ele falou assim, vocês vão para uma terra que vocês não vão precisar construir casas, porque já tem casas prontas para vocês, não vão precisar plantar, porque já tem plantação para você comer, não vão precisar fazer nada. E ele fala assim, levantem os olhos e vejam os campos, porque os campos estão maduros para colher. Alguém já plantou, Deus deu o crescimento. Então ele está dizendo para mim e para você, levanta desse banco da praça, é só ir buscar, é só ir buscar, é só ir abraçar, é só ir acolher, é só ir. Aleluia! Ontem eu estava para terminar, ontem eu estava na reinauguração do Pilates, onde eu faço, foi para um espaço maior, e a minha fisioterapeuta, ela tem uma família em que ela não vai ser tia nunca. O irmão mais velho tornou-se, né, do outro lado, tem o seu esposo, ok, o irmão mais novo, que eu falei, ai meu Deus, vai salvar a família, também foi para o outro lado. Mas ela é cristã. Mas antes de terminar ali, quando eu falei assim, eu preciso ir embora, ela disse, não vai embora não, antes de dar uma palavra e orar. Ai, nem gostei, dentro de mim, né? Depois eu falo com ela, nem gostei. Fui para Eclesiastes. Tem existe uma ocasião para... Né? Todas as coisas têm o seu tempo debaixo do sol. Há uma ocasião para cada coisa. E eu falei tempo de sorrir e tempo de chorar. Tempo de semear, que foi o que ela fez, começou a investir na carreira dela. E tempo de colher. Falei isso. Viu alguma coisa demais? Não, estamos cansados de ouvir isso, porque nós só vivemos dentro da igreja. Tempo para todas as coisas, ok, eu sei isso de cor, pastora. É o versículo que eu sei. E o mais velho me abraçou e falou assim, como a senhora falou bonito. Como eu amei o que a senhora falou aí dentro de mim. Eu falei, glória a Deus, eu não falei nada demais, né? Mas o Espírito Santo começou a remoer dentro da vida dele. E o marido dele é um desviado da casa do Senhor. E a minha fisioterapeuta, eu trato ela como filha, eu falei, ela me agradeceu depois e falou assim, obrigado porque você não desistiu de mim. Porque eu falei para ela, o Senhor trouxe à tona todas as bênçãos que estavam para a tua vida depois que você se firmou na casa dele. E ela falou assim, pastora, obrigado porque você não desistiu de mim. E eu falei para ela, eu também não desisti dos seus irmãos,
Eu também não desisti do seu cunhado. Eu ainda vou ver você falando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor fala assim: levantem os olhos, vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. E ele termina assim: quem colhe, recebe, desde já, a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Aleluia! Pois no caso, é verdadeiro ditado: um semeia, outro colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Vamos levantar desse banco de praça. Vamos fazer esse ato aí profético. Vamos ficar de pé. Vamos colocar a música, Gustavo, a segunda, por favor. Essa frase vai ecoar na tua cabeça. Eu oro ao Espírito Santo que ele faça ecoar na tua cabeça.